Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Cristiano e nós criamos esse canal para compartilhar com você uma palavra de Deus todos os dias, para orarmos em favor da sua vida também. Se você tem sido abençoado através desse canal, então se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreva, compartilha, deixa o seu like e ajuda e muito para que nós possamos levar essa palavra de Deus para aqueles que também têm fome, também têm sede da palavra de Deus, tá bom? Bom, nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus direção no dia de hoje, para essa palavra que vamos ler, e o Espírito Santo vai nos dirigir e vai falar ao seu coração uma mensagem poderosa no nome de Jesus. Pai querido e amado, pela fé te pedimos a tua direção, a sabedoria do teu Santo Espírito para podermos compreender essa palavra. Revela verdades que precisamos ouvir nesse dia de hoje. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos estar sensíveis à tua voz, sensíveis para te ouvir, Pai. No nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Bom, abra sua Bíblia se você tem ela aí. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, lá no versículo 13. Diz assim: De novo, saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então nós vamos lá. O que está em vermelho aí, ó. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Glória a Deus. Sobre esse tema nós vamos meditar hoje, né? Os sãos não precisam de médico. Tem que ser de médico é o doente. Por que Jesus disse essa frase tão importante aqui? Primeiramente, vamos entender aqui o que a gente leu. Bom, primeiro o chamado de Levi. Quem é Levi? Levi é Mateus, né? Escreveu o primeiro evangelho. Ele era um coletor de impostos. Os coletores de impostos, publicanos, né, como Zaqueu era um publicano também, não eram bem vistos pelos judeus, porque eles coletavam impostos para o Império Romano, né? E a maioria deles era corrupto. A maioria deles cobrava mais do que deveria cobrar. Então, assim, eles enriqueciam de forma ilícita, a maioria deles. E eles não eram bem vistos, porque trabalhavam para o Império Romano. De repente chega ali um homem, que é Jesus, e não xinga, não maltrata, como ele já estava acostumado, né, a sofrer os maltratos, as rejeições. E esse homem, ele diz assim: você vem, me segue. E ele responde a esse chamado imediatamente, né? E não só responde a esse chamado, como também chama os seus companheiros, aqueles que formavam parte do seu vínculo de convivência, organiza um jantar, convida Jesus, e Jesus está ali, na mesa, com publicanos e pecadores, como diz aqui o texto, né? E ele é criticado.
pelos religiosos, principalmente pelos escribas dos fariseus, né? Os que eram, vamos dizer, religiosos. Porém, o Senhor Jesus não está preocupado com reputação, com o que os outros vão pensar, por isso que ele se associa com essas pessoas, né? Porque o propósito dele é curar aquele que está doente. Por isso a expressão, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. É disso que a gente vai meditar hoje, sabe? O que nós precisamos entender é isso. A cura para um mundo perdido, doente, somos nós. Os sãos não precisam de médico. Aqueles que estão doentes é que precisam, sabe? Sabe quem precisa de cura? E quando a gente fala de cura, que não é somente a cura física, né? O mundo está doente, não é por conta do Covid, não é por conta das doenças que a gente vê nesse mundo. O mundo está doente por causa do pecado. O pecado adoeceu o homem, né? No sentido figurado, eu quero dizer. O pecado transformou o homem que foi chamado para ser o protetor da casa, o protetor da família, o protetor da mulher, se transformou no opressor. O opressor. Nós vivemos índices cada vez maiores de violência contra a mulher, né? E isso por parte do homem, que deveria ser o protetor, mas que é o opressor, porque a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive, por causa do pecado, está doente. Então as pessoas, elas se tornam agressivas, egoístas, né? Pensam somente em si mesmo, tiram vantagem, roubam, se corrompem, prostituem, enfim. E isso em todos os âmbitos, todos os lugares, desde a política à religião. Em todos os lugares nós temos visto um mundo cada vez mais doente. Doente espiritualmente e, obviamente, doente fisicamente também, né? O negócio que mais cresce no mundo é farmácia. E os medicamentos que mais se vendem são os medicamentos controle. Os medicamentos controlados, que não curam, mas que calmam, que tratam de acalmar a ansiedade, a preocupação do homem, do ser humano, né? E nós precisamos justamente estar perto das pessoas que precisam de Jesus, né? Às vezes a gente quer estar perto de pessoas boas, agradáveis, mas Deus coloca a gente perto de pessoas ruins e necessitadas. E é Deus que coloca, porque é ela que está precisando. Às vezes você foge daquela pessoa que você deveria estar perto dela, para através da sua vida falar o coração dela. Não é nem através das suas palavras, mas através da sua vida, né? Então eu quero que você guarde isso no seu coração, tá? Vamos ser como Jesus, né? Não é que a gente quer estar você vê que Jesus, quando estava nesses lugares, ele não estava nesses lugares para desfrutar do que aquelas pessoas desfrutavam. Ele estava ali com o propósito de servir, de evangelizar, né? O propósito dele era missionário. Nosso propósito em alguns lugares que Deus nos coloca é missionário, é propósito de evangelização. E evangelização não é nem o falar tanto de Jesus, é o mostrar Jesus através do nosso caráter, através, né, de um coração que está entregado ao Senhor. Então eu quero que a gente deixe essa palavra para nossa meditação, tá? Nós vamos meditar nisso. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Nós precisamos ser cura para esse mundo. Seja um médico, seja alguém que cure, não seja alguém que esteja, vamos dizer, multiplicando a doença, tá? A doença da raiva, do ódio, a doença da corrupção. Não seja alguém que multiplica o que é ruim. Não, seja cura, seja diferente, entre nos lugares para mudar aqueles lugares, tá? É isso que nós queremos dizer aqui através dessa palavra, tá? Nós temos que ser pessoas que vamos entrar nos ambientes aonde tem ali o que é errado, e ali nós vamos remir aquele ambiente.
Aquele ambiente vai ser remido, vai ser transformado, porque alguém de Deus chegou ali, porque alguém diferente chegou ali. Ali todo mundo fala mal de todo mundo, é um inferno, é um disse-me-disse, é fofocaiada, é luta, mas você está aí, para você remir esse lugar. Esse lugar vai mudar por causa de você. É essa postura que a gente deve ter. Aonde Jesus chegava, ele mudava aquele lugar. Aonde nós chegamos, esse lugar ele precisa ser transformado pela presença de Jesus na nossa vida. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, Pai, em nome de Jesus. O Senhor disse, os sãos não precisam de médico, são os doentes. O Senhor nos colocou nesse mundo, meu Pai. Nós estamos aqui para ser cura. Não para multiplicar doença. Não para multiplicar o que é ruim. O Senhor nos colocou aqui para curar. E há muitas pessoas que estão doentes. Física, emocionalmente, espiritualmente. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesse momento por aqueles que estão nessa condição e que precisam da cura. Estão hoje aqui ouvindo essa oração e precisam ser curados. Senhor, em nome de Jesus, eu estendo as mãos para essa pessoa para declarar a cura na vida dela agora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Seja livre de todo mal. Seja abençoado. Amém. Pai, que o Senhor abençoe esse dia de hoje. Que o Senhor abençoe que algo tremendo, maravilhoso, aconteça dentro dessa pessoa e fora, nos caminhos dela. Uma porta que estava fechada, que se abra. Que o Senhor, Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Bom, nós terminamos aqui a nossa mensagem. Compartilhe, deixe o seu like aí, tá bom? Deus abençoe.